Meus caros, hoje é dia 14 de julho de 1990 e a data tem significação no mundo inteiro, 14 de julho, a tal ponto que há uns 30 anos mais ou menos atrás, se eu não me engano, há 30 anos atrás, era feriado em vários países do mundo. E creio eu, sem ter muita certeza, que no meu tempo de menino, era feriado em todos os países civilizados. Apresenta isto uma circunstância que nós não encontramos em outras datas. Quer dizer, os senhores tomem, por exemplo, uma festa qualquer, 7 de setembro de 1822, o Brasil se declarou independente. Não há razão para ser festa em outros países do mundo. Não há razão para ser festa internacional. É um acontecimento interno do Brasil. Agora, como explicar que um acontecimento interno da história da França, uma história que tem tantos acontecimentos gloriosos e bonitos, e 14 de julho seja uma festa internacional? Por exemplo, a data que eu não me lembro qual é, em que o bem-aventurado Urbano II proclamou a cruzada, da qual decorreu a série de cruzadas que acabaram não só tomando Jerusalém, instituindo ali o reino católico de Jerusalém, mas desbravando todo o Oriente, contendo a investida dos maometanos pela Europa dentro, etc, etc. A queda de Granada, uma data magnífica, significava o fim do poderio maometano na Espanha, depois de 800 anos de luta. Isso não é uma festa internacional. Por que só a tomada de Bastilha tem que ser uma festa internacional? Evidentemente porque a ideia que estava atrás disso é que esta festa marcava uma revolução com significado para o mundo inteiro e que era o ponto de partida de revoluções análogas no mundo inteiro. Era o começo de uma revolução universal. E como revolução universal, é natural que seja celebrada em todo o universo. De onde então a universalidade da festa da tomada da Bastilha. Agora pode-se perguntar perfeitamente se a tomada da Bastilha merece isto, ou se ela mereceria o contrário, porque a ira santa é uma virtude, a cólera é uma das paixões do homem, que Deus pôs na alma do homem e que deve ser exercida contra o mal. Encolerizar-se contra o mal é obrigação. Não é uma coisa que se permite, não. É obrigação a gente se encolerizar contra o mal. E, portanto, assim como a gente deve celebrar as festas belas, a gente deve se encolerizar e detestar as datas que lembram fatos coletivos e pecados coletivos. Deve oferecer uma reparação a Deus por meio de Nossa Senhora, por causa daquela festa, e avivar no nosso espírito a indignação do que aquela festa significa. Pela aclamação dos senhores, eu vejo que é uma coisa que os senhores, talvez sem se terem lembrado propriamente da ocasião, se correspondia a um desses desejos inadvertidos, mas profundos dentro da alma humana. De maneira que a gente acena com a ideia e isso, como que você tem a impressão que liberta alguma coisa em nós. Vamos hoje festejar o nosso comemorar. Não festejar. Comemorar, memória. Comemorar é lembrar. Lembrar todos juntos, comemorar. Vamos então fazer uma comemoração do 14 de julho, declarando instituída aqui esta festa das contra-comemorações, ou seja, da comemoração do contra, fica resolvido de me apresentar uma festa, uma data, uma lista de datas para a gente escolher isso. Às vezes pode fazer parte dessa comemoração não um dia onde foi feito um grande mal, mas um dia em que Deus atingiu, fulminou com sua cólera um grande mal. Por exemplo, no dia em que o heresiarca quer dizer chefe de heresia, heresiarca Ariu, tomou posse do arcebispado de Alexandria, no Egito, em que ele vinha, era uma festa muito pomposa, a posse de um arcebispo, ainda mais de uma cidade célebre naquele tempo como era Alexandria. Ele vinha montado num cavalo e com
com pessoas que o cortejavam, que andavam, etc. De repente ele sentiu-se mal, e ele é um herege horrível, ele sentiu-se mal e teve um incômodo tão terrível que ele se retirou para uma instalação qualquer, onde seu abdômen rachou. E ele morreu e não pôde tomar conta da arquidiocese. Era uma bela data para lembrar a justiça de Deus. Eu acho que isso fica, então, a nossa comemoração do 14 de julho. Poderíamos dizer aqui, dar uma vista de conjunto daquilo que os senhores já conhecem. Mas é uma comemoração. Na comemoração a gente se lembra em conjunto de coisas que todos sabem. Então, alguma coisa sobre a Revolução Francesa e a queda e o papel que a queda da Bastilha representou dentro da Revolução Francesa. Então, a começar pela Revolução Francesa. O que é que, em traços muito rápidos, para ter uma visão global do que foi a Revolução Francesa, nós podemos dizer que essa revolução representou o golpe de morte dado numa sociedade, numa organização política, social e econômica que tinha alguma coisa de muito ruim e muita coisa de muito bom. O que não quer dizer, nem um pouco, que por causa disso essa organização poderia validamente ir continuando a existir como era. Em primeiro lugar, porque onde existe algo de ruim, não para o ruim a não ser que seja expulso. E, portanto, continuar impunemente com o que era, sem expulsar o mal, é trazer consigo o germe da morte. A morte acaba devorando o sujeito. É mais ou menos como um homem que tem um câncer, mas que não cuida de extirpar o câncer. O câncer não devora, está acabado, não tem conversa. Não, mas ele está com uma cara saudável. Pode estar como for, em determinado momento o câncer o põe na sepultura. De maneira que ele põe fora o câncer, ou o resto é morte para ele. Assim também para uma organização política, social, econômica, quando tem um erro grave que seja, um defeito grave que seja, está dado sinal de morte para aquela organização, mais cedo ou mais tarde. Pode durar mais se for só um fator de morte. Se forem vários, a morte vem mais depressa, mas a morte vem. E nessa organização do ancien regime, é o nome que se dá à organização política, social e econômica, que tinha a França, mas que tinham todos os estados da Europa, com exceção da Rússia e dos Balcãs. Tinha todos esse tipo de organização, e nesse tipo de organização havia alguma coisa de bom deixado pela Idade Média. E havia, sobretudo, ou por outro, muita coisa de bom deixado pela Idade Média. Havia alguma coisa de ruim que era produto da Revolução. E essa coisa, esse fator negativo, destruiu os fatores positivos. A luta desses dois fatores, um contra o outro, foi o que gerou a Revolução. Essa luta chegou ao auge quando o fator do mal, ou os fatores do mal, foram tão enérgicos, tão violentos, tão categóricos, que venceram os fatores do bem. E então foi degringolada. Como isso é a Revolução Francesa, considerada então muito sumariamente pela simples enunciação de suas causas, naturalmente eu entrarei daqui a pouco em pormenores, depois do que ela foi, mas não dos seus efeitos. Eu precisaria, para fazer um esquema completo de qualquer acontecimento histórico, a gente tem que dar, enunciar o acontecimento qual é. Depois estudar as causas, estudar o acontecimento em si mesmo, estudar os efeitos. Aí o acontecimento está estudado por inteiro. Aplicando esse método, análise da Revolução Francesa, nós devemos então, muito rapidamente, nos perguntar quais são os efeitos da Revolução Francesa. Os efeitos da Revolução na França foram, em primeiro lugar, uma transformação profunda da França, pela qual o vírus igualitário e laico se introduziu dentro dela. E ela passou a sofrer um processo de degenerescência que não alargou até agora. Apesar de períodos de reação, de períodos de melhora, etc., esse vírus trancou-se nela
e a vem matando e nesse processo vem indo até agora. Mas a Revolução não produziu apenas resultados, efeitos na França. Ela produziu, como acabo de dizer, efeitos no mundo inteiro. Ela produziu efeitos na Europa, mas através da Europa, dos países da Europa, ela produziu efeitos em toda a América Latina. E com isso, toda a América do Sul foi atingida pela Revolução Francesa. Vocês me dirão, mas a Revolução Inglesa, a situação norte-americana. A situação norte-americana é muito parecida com os frutos da Revolução Francesa. Mas ela não é só fruto da Revolução Francesa. Seria simplificar afirmar isso. Porque no século XVII houve na Inglaterra uma revolução do tipo da Revolução Francesa, que é a Revolução de Cromwell, que proclamou a República na Inglaterra, decapitou o rei Carlos I e durante a vida de Cromwell, a Inglaterra viveu esse regime republicano. Essa revolução tinha ideias muito semelhantes às da Revolução Francesa. Eram nascidas da implantação do protestantismo na Inglaterra. Na França, o protestantismo foi esmagado. Na Inglaterra, pelo contrário, o protestantismo venceu. E daí veio uma série de revoluções e de transformações que levaram os Estados Unidos, a antiga colônia inglesa, a tomar toda a mentalidade, toda a configuração psicológica, política, social, econômica da Inglaterra. Na hora dos Estados Unidos se proclamarem independentes da Inglaterra, o rei Luís XVI, cujo programa do governo era um completo elenco de tudo quanto não deveria fazer, esse era o programa do governo dele. O rei Luís XVI mandou tropas para ajudar a Revolução inglesa, norte-americana, contra os ingleses, porque ele tinha recriminações mais ou menos justas, me parece que em boa parte eram bem justas, da França contra a Inglaterra. Então, para atacar a Inglaterra, ele mandou tropas para os Estados Unidos. Essas tropas, quando voltaram vitoriosas dos Estados Unidos, porque ajudaram a derrubar o poder inglês, essas tropas francesas, chegando à França, vieram com as ideias dos Estados Unidos, que eram as ideias da Revolução de Cromwell. E a Revolução de Cromwell ajudou a derrubar, a dar a vitória à Revolução Francesa. Bom, mas com isso todo o continente americano caiu debaixo do domínio da Revolução. Revolução vinda da França, através de Espanha e Portugal, para a América Latina. Revolução vinda pela Inglaterra e coadjuvada por tropas francesas pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Mas toda a América, todo o continente americano caiu no toleiro da Revolução também. Então, Revolução Europeia, Revolução nos Estados Unidos, na América, mas Revolução que depois se estendeu ao mundo inteiro. O mundo inteiro foi se transformando em monarquias constitucionais, depois em repúblicas, e último fruto é que a proclamação, a tendência a proclamar a república no mundo inteiro. E nas poucas monarquias que restassem, o rei, o imperador, ficar sob a forma de uma figura de aparato. É como a rainha Elizabeth. Veste-se muito bem, tem um bonito castelo, tem aqueles soldados com aquele capuz, não é um capuz, é um chapéu de pele, muito bonito, fazem aquele tropa da cola, enfim, cerimônias de corte muito bonitas, mas não anda nada. Basta dizer aos senhores que a rainha ou o rei não tem o direito de assistir à reunião do Conselho dos Ministros. E os ministros resolvem tudo da cabeça deles. Numa certa periodicidade, parece que uma vez por mês, qualquer coisa, o primeiro-ministro tem uma audiência com o rei ou a rainha e deve levar ao rei e à rainha a notícia de tudo que está acontecendo.
o rei ou rainha tem o direito de dar a sua opinião ao primeiro-ministro. Mas o primeiro-ministro não precisa responder o que pensa. Ele ouve com muito respeito e chega e faz o que quer. Quer dizer, o rei ou a rainha são meros conselheiros do ministro que deveria servir. Os senhores estão vendo que são monarquias o tanto quanto possível parecidas com repúblicas. São monarquias republicanizadas. Bem, e o que não é monarquia republicanizada, no mundo inteiro é república. De maneira que uma inundação republicana cobriu o mundo. Bem, este é o bloco que constitui a Revolução Francesa, com suas causas, com os seus fatos e com seus efeitos. Bom, agora, estes efeitos, por sua vez, tiveram efeitos, que já não são os filhos da Revolução Francesa, mas são os netos malditos da Revolução Francesa. Qual é esse efeito? É o comunismo. Toda revolução comunista no mundo constitui a terceira revolução, e essa revolução, como os senhores sabem pela RCR, é a revolução face à qual nós estamos vivendo e em cujos estertores, em cujas transformações nós estamos todos empenhados a fundo de presenciar, etc. E estamos participando, porque o caso da Lituânia é um aspecto da Revolução Comunista. É a implantação do regime comunista em 3 países que foram outrora independentes do Mar Báltico, porque tem litoral no Mar Báltico, e que a Rússia incorporou ao seu território e impôs o regime comunista. E nós, quando queremos que a Lituânia seja independente, é claro que queremos justiça para ela, porque ela tem direito à sua independência. Mas queremos, sobretudo, expulsar a terceira revolução de dentro da Lituânia. Ela tem bisnetos no berço. Esses bisnetos são víboras. A quarta revolução, a revolução que nasceu com a Sorbonne e que é uma revolução cultural que vai se espalhando pelo mundo inteiro e sobre a qual não há tempo de falar aqui, constitui a neta da Revolução Francesa. Bem, e se os meus cálculos, é isso mesmo, é neta da Revolução Francesa. E se é neta da Revolução Francesa, é a bisneta do protestantismo. É a quinta descendência dessa genealogia de serpentes que começou com o protestantismo, o humanismo e a renascença. E que depois vem degringolando ladeira abaixo até a atual crise histórica e as transformações que se preparam daí para o futuro e contra as quais competirá os senhores lutarem se a história não for bruscamente interrompida pela tesoura ou pela espada do castigo divino. Venha a bagarra e venha o rei de Maria. Então, um verdadeiro historiador tomará esses livros e colocará numa estante pintada de preto, com todos os livros encadernados de preto, com o título História do Horror. Primeira Revolução, Segunda Revolução, Terceira, Quarta Revolução e está acabada. E terá começado uma outra era. Do reino do demônio se passará para o reino de Maria. Não sei se esta vista de conjunto se limita a expor de novo coisas que os senhores já sabem perfeitamente, se esta está suficientemente clara.